mais uma aula, um conteúdo e aguardo, né, as lições de vocês da aula passada, né? Podem me mandar pelo WhatsApp. Meu número é 051 997 37 6253. Né? Eu sou a Prof. Amanda e hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Eu queria que vocês imaginassem, né, uma forte tempestade que tá para se aproximar. É uma tempestade que iria destruir tudo. Mas se vocês recebessem, né, algumas instruções para seguir, vocês seguiriam? Né, que seriam umas instruções que iria livrar vocês dessa tempestade. Vocês seguiriam? Com certeza sim, né? Senão seríamos tolos se não seguissem, né, as instruções que iriam nos guardar e nos proteger dessa tempestade. A Bíblia ela conta que os hebreus passaram uma noite terrível, uma noite devastadora de destruição. Mas se seguissem determinadas instruções, ficariam livres do que iria acontecer e de um rei, né, cruel que queria eles como escravos. E tudo isso começou no Egito com uma mensagem de Deus a Faraó. Eu quero ler uma passagem com vocês que está em Êxodo 11, do 1 ao 8. A gente vai lendo e eu vou explicando algumas coisas, tá? Disse então o Senhor a Moisés: enviarei mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do Faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos, que seriam os filhos mais velhos, do Egito, morrerão, desde o filho mais velho do Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, e nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença do Faraó. Aqui, né, a fim de livrar o povo, né, de Israel do cativeiro, Deus anunciou por meio de Moisés uma 10ª e última praga, né, a morte de todos os primogênitos do Egito. Nós, né, eu e você, a gente nunca foi escravo de um rei, né, malvado como esse aqui, mas nós nascemos com um desejo de pecar e nós nos tornamos escravos de Satanás. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e não é só a morte física, é a morte espiritual, a morte emocional. Mas Deus, ele quer livrar, né, tu aí que tá me assistindo, assim como ele quis libertar os israelitas da escravidão do Egito. Agora eu quero ler um outro trecho que está em Êxodo 12, do 1 ao 13, que diz assim, que é sobre a Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer.
O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no forno, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem cobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimam o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então aqui Deus deu a Moisés e Arão, né, instruções para o povo hebreu, né, seguir, a fim de não serem atingidos pela praga, né, que viria. Cada família deveria escolher, né, um cordeiro perfeito, né, sem nenhum defeito. E aqui, esse cordeiro, ele representa a figura de Cristo. E eles deveriam matar o cordeiro, passar o sangue nas portas, né, de suas casas. E esse sangue, ele representa a figura da cruz. A família deveria ficar dentro da casa a noite toda, a noite inteira, comendo, né, o cordeiro aqui, como diz, assado com ervas amargas e pães sem fermentos. Aqui o cordeiro, ele deveria ser assado, como diz ali no verso 46, que diz assim, ó: vocês comerão numa casa, não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Então o cordeiro aqui, ele deveria ser assado inteiro, não podia ser quebrado nem um osso do cordeiro, né? E essa também é uma figura da morte de Cristo, né? Tem um trechinho ali de João 19:36, que diz assim, ó: estas coisas, João 19:36, estas coisas acontecem para que se cumprisse a escritura, nenhum de seus ossos será quebrado, né? Aqui fala sobre a morte de Jesus. E em Êxodo, né, 12:13, que a gente acabou de ler, né, Deus amava, né, os israelitas, amava tantos israelitas que ele preparou um caminho para que eles escapassem, né, do castigo da morte. E aqueles que aplicassem, claro, o sangue nas portas. Então esse era o caminho, né? E o sangue do cordeiro, ele não só os livraria, né, de morrer naquela noite, como também resultaria na liberdade da escravidão. Deus, ele também te ama, né? E ele te ama tanto que ele quer, né, que você viva com ele no céu um dia. Só que Deus, né, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, ele é tão santo que ele não permite a entrada do pecado no céu. Por isso que ele preparou um caminho para você, para mim, para nós, né, para nós escaparmos da escravidão, do castigo da morte eterna e ficarmos livres, né, dessa escravidão do pecado. E esse caminho, ele é por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo, que é, né, como diz em João 29, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no quarto ponto aqui, em Êxodo 12, do 21 ao 23, e o verso 28, diz assim: então Moisés convocou a todas as autoridades de Israel e lhes disse:
Escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para a celebração da Páscoa, molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela porta para matar os egípcios, verá o sangue nas vigas superior e nas laterais da porta, passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. E no verso 28 diz: depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então aqui, né, Moisés, ele apresentou as instruções de Deus ao povo. E o quinto ponto, né, quinto e último ponto, né, a noite da Páscoa, ela começou enquanto os hebreus, eles esperavam em suas casas protegidos pelo sangue nas portas, como diz aqui no verso 29 e 30, que diz assim: então à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço. E também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó e todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Deus, ele protegeu, né, eles, e assim ele também quer te proteger. Ele morreu, né? Jesus morreu e derramou seu sangue precioso pelo teu pecado, pelo meu pecado. E no terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo nos céus hoje. E ele quer morar aí dentro de você, aí dentro do teu coração. E hoje você pode crer e aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, porque é isso que ele é para nós. Ele nos salvou, ele nos libertou do pecado. A gente precisa fazer essa escolha de aceitar Jesus. Então, Deus, né? Ele deu instruções a Moisés e Arão para eles comemorarem, para eles, né, celebrarem a Páscoa, né? Uma Páscoa especial todos os anos, para eles se lembrarem daquela maravilhosa salvação, né? Daquele maravilhoso livramento daquela época. E nós devemos agradecer a Deus pela nossa salvação. Então a Páscoa, ela significa salvação, livramento, né? A Páscoa, ela não é ovo de chocolate, ela não é coelhinho da Páscoa, ela é salvação de um cordeiro santo, imaculado, que é Jesus, que morreu por mim e por ti, para nos livrar e nos libertar dos nossos pecados, dos nossos erros. E eu quero desejar que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que vocês reflitam sobre essa palavra. Um abraço e até mais. Deus